Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a nossa quinta aula do Biblifique com o tema A Bíblia. Norberto, qual é o tema da aula hoje? Me lembre, por gentileza. Eu falei no Instagram e eu acabei de esquecer. Sim, Bíblia, eficiência comprovada. A Bíblia, a eficiência comprovada. A aula vai ser incrível. Eu sei, inclusive, o conteúdo da aula e vai ser sensacional. Tenho certeza que você vai sair edificado daqui. Aos convidados, relaxem, fiquem tranquilos, aproveitem essa jornada e depois a gente explica um pouquinho o que vocês estão fazendo aqui e por que vocês estão aqui, tá bom? Norberto, é contigo. Ok, muito boa noite a todos, a quem ainda não cumprimentei. Nós hoje queremos tratar de um assunto muito interessante, para mim, muito precioso. É a eficiência comprovada da palavra de Deus. Evidentemente, nós sabemos disso, parece ser óbvio que isso é assim que a palavra funciona, mas tem alguns elementos práticos, alguns aspectos do próprio caráter, da personalidade da palavra de Deus. Eu e você podemos, no nosso exercício de imaginação, imaginar, pensar que a palavra de Deus é como se fosse um personagem. E ela vai se alastrando, vai se espalhando, vai crescendo em todos os aspectos. Eu quero hoje expor aqui três ou quatro textos, basicamente, que falam a respeito disso. Então, primeiramente, eu gostaria que você abrisse em Atos, capítulo 6, versículo 7, se você quiser abrir, ou se não, acompanhe aqui a leitura. Quero ler a partir do versículo 1, onde Deus diz assim: Ora, naqueles dias, tem duas versões aí, você pode acompanhar como você quiser. Multiplicando o seu número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão vai ser o primeiro mártir no capítulo 7. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhe, impuseram as mãos. Agora, o versículo 7 que eu quero a sua atenção. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Uma outra versão, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Só para nós contextualizarmos rapidamente e nos localizarmos aqui. Atos capítulo 6 se localiza há algumas semanas depois da festa do Pentecostes, depois do derramamento do Espírito Santo de Deus. E diante dos discursos e sermões de Pedro, muita gente, milhares de pessoas se converteram, aceitaram Jesus, foram batizados, o evangelho se espalhando para todo lado, a fé se espalhando. Por fé, nós podemos entender aqui o conjunto de crenças que aceitam Jesus Cristo como Redentor, Salvador, Senhor, Messias, enfim, tudo isso que está englobado nesse conceito. E aqui, de repente, surge uma crise, uma situação que precisa de uma solução. E os 12 apóstolos se concentraram, então, ou decidiram se concentrar no ministério da palavra e na oração e permitiram que a igreja escolhesse, então, os 7 primeiros diáconos. Isso, na verdade, é o contexto para que Lucas nos coloque um versículo para o qual chamam a atenção, que a palavra de Deus crescia, a ponto não só de pessoas que eram da população se converterem, mas, principalmente, os sacerdotes. Sacerdotes e levitas. Os estudiosos que nós consultamos para essa abordagem nos relatam que havia ao menos 18 mil sacerdotes e levitas que serviam no templo em Jerusalém. Esses, evidentemente, estavam espalhados mundo afora, não residiam em Jerusalém, e de 15 em 15 dias, de acordo com a escala, eles vinham à cidade e serviam lá. E muitos destes, então, começaram a se converter e aceitar que Cristo era o Messias. Gente,
Isso, talvez, para nós, a leitura mais simples, mais rude do texto, não nos chama muita atenção. É muito fácil nós percebermos, ou até aceitarmos que pessoas que estavam rodeando a cidade, ou que estavam como peregrinos na cidade, num primeiro momento, vendo todo o derramamento do Espírito Santo, e todo aquele movimento em torno dos apóstolos e das pessoas ligadas a eles, é óbvio que isso deveria mexer com eles. Mas a religião, né, a religiosidade, a tradição da lei cerimonial que era praticada no templo e organizada, ministrada pelos sacerdotes e levitas, estava institucionalizada, estabelecida na nação há já pelo menos 14, 15 séculos, desde os dias de Moisés. Então, abrir mão de simplesmente renunciar a todos os privilégios sacerdotais, a todas as prerrogativas, abrir mão de tudo aquilo que religiosamente, literalmente, religiosamente se cumpria, de todos os benefícios que um sacerdote tinha, não é? Ele participava das ofertas. Eu posso dizer aqui que era até uma ocupação, uma função extremamente lucrativa, especialmente nesses dias, pois muitos peregrinos vinham à cidade de Jerusalém. Né? E o sacerdote ser sorteado para fazer parte da escala, servir no templo, isso era um enorme privilégio. Então, o fato de pessoas como sacerdotes e levitas aceitarem, não é, obedecerem à fé, ou seja, eles se tornaram literalmente cristãos, abriram mão do judaísmo para se tornarem cristãos, abriram mão dos crimes que cometeram contra Jesus Cristo para aceitar que ele é definitivamente o Messias. O que eu quero nesse primeiro texto mostrar que a palavra de Deus tem a sua eficiência comprovada contra a religião, contra a religiosidade, contra o tradicionalismo, contra aquilo que homens estabelecem como regulamentos e que não tem valor. O Senhor Jesus, nos seus anos de ministério, especialmente no último ano, teve severos conflitos com as autoridades do templo, porque elas não queriam compreender e entender que ele, de fato, era o Messias e que havia necessidade para que o Messias viesse de uma profunda, radical mudança de mentalidade. O Alexandre, na aula número 4, da semana passada, ele ministrou justamente isso a respeito das Escrituras. Jesus disse àquelas autoridades que as Escrituras falam a respeito de Jesus Cristo. As Escrituras por si só não têm o seu valor, elas falam a respeito disso. E a religião, a religiosidade estabelecida naqueles dias, gente, não necessitava de nenhum ato de fé. Ela simplesmente estava fundamentada única e exclusivamente em obras. E Jesus Cristo, com a sua obra, veio justamente mudar isso. E para esses religiosos se converterem, mudarem a sua forma de pensar, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Quando a Nova Almeida foi lançada há anos atrás, na introdução de um livro, eu não tenho mais ele aqui, mas uma frase que me marcou, eu não sei se é a pessoa que escreveu a introdução ou se ela foi tirada de algum outro contexto. Mas ele diz o seguinte: tradição é a fé viva daqueles que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Ou seja, o tradicionalismo, as leis cerimoniais, a religiosidade, a toda a falsidade e hipocrisia que está relacionada a isso, é uma fé morta daqueles que ainda estão vivos. E esses sacerdotes, esses muitos sacerdotes, eles se converteram à palavra viva da própria fé e do evangelho de Jesus Cristo como Messias. Então, um primeiro aspecto que nós queremos relacionar aqui. A fé, aliás, a palavra de Deus tem a sua eficiência comprovada contra os poderes da religião. A palavra de Deus sendo aplicada, biblificada em nossas vidas, simplesmente se sobrepõe a todo e qualquer ambiente onde se busque a justiça própria, porque ela em si mesma revela Jesus Cristo, que é a nossa justiça. Um segundo aspecto, um segundo texto que eu quero mostrar, está em Atos capítulo 12, versículo 24. Atos capítulo 12, deixa eu achar aqui e já ponho para vocês também. Atos capítulo 12, versículo 24, onde a palavra nos diz o seguinte. Isso é um contexto bem interessante.
da morte do rei Herodes, capítulo 12, versículo 24. Olha só o que diz aqui. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro, versículo 20, de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. É interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque Lucas coloca essas informações. Né? Contextualizando, nós percebemos que Lucas, escrevendo a Teófilo, ele coloca algumas informações do próprio Império Romano, da história contemporânea do próprio Lucas e de Teófilo, a quem ele escreve este livro, justamente para que ele se situe na história e perceba que a ação sobrenatural de Deus fez parte ou faz parte da história natural da humanidade. Não é a razão pela qual tem nomes aqui que para nós aparentemente não tem nenhuma relevância, nenhuma significância. Mas no contexto e para quem Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, certamente tem. Agora olhe o versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, morreu, faleceu. Veio a falecer, morreu, comido de vermes. Entretanto, no meio deste cenário, com tudo isto acontecendo à sua volta, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Eu não sei como explicar, como fazer-nos entender que a palavra de Deus cresce. Eu só posso achar, só posso vislumbrar um cenário em que um foi falando para o outro, falando para o outro, falando para o outro, testemunhando, proclamando, aceitando, compartilhando da fé, testemunhando dos milagres, conversando sobre o sobrenatural num cenário natural. E esse é um conceito muito interessante, né? O cristianismo, ele aceita a ação sobrenatural de Deus no nosso natural. E, na verdade, agora eu vou confundir a cabeça de todos aqui. Nós precisamos viver naturalmente com o sobrenatural de Deus, que é natural. Ou seja, o sobrenatural de Deus precisa fazer parte do nosso cenário natural. Ele não precisa ser considerado como, nós deveríamos aceitar com menos drama uma ação sobrenatural de Deus. Penso eu que nós deveríamos voltar aos tempos em que os milagres, em que pessoas como Herodes morrem diante dos cristãos simplesmente pelo fato de se fazerem igual a Deus ou acima de Deus, ou assumirem uma posição que não lhes cabe, que foi o caso aqui. E Lucas, muito ironicamente, coloca um texto do crescimento da palavra de Deus, da expansão da igreja, da expansão da proclamação do evangelho, justamente num cenário em que Herodes, rei da região, estava discursando diante das pessoas. Um historiador chamado Flávio José, que não era cristão, é um historiador judeu, ele escreveu 2 livros, Guerras e Antiguidades. A versão em português, pelo menos a que eu tenho aqui, tem 1.840 páginas, para você ter uma ideia. E, evidentemente, não é um livro para nossa leitura, ele serve para consulta, porque é um historiador, não é um judeu que escreveu a história dos judeus desde a criação. Então, ele usa o Torá como base, o Antigo Testamento como base, mas chega no Novo Testamento, a visão dele é histórica e não cristã, não é espiritualizada, é absolutamente histórica. E ele disse que este Herodes, ele estava vestido, segundo relatos, e ele escreveu isso bem perto daquela época, em 67, 68 depois de Cristo, né? Ele vestia já uma roupa brilhando, né? E a cidade que ele está, que é Cesareia, né? Ela fica à beira-mar, então o sol brilhando naquela roupa devia fazê-lo de fato como um Deus, uma aparência de Deus e um anjo. E aí o povo todo ovacionou e ele aceitou esta ovação e Deus disse: não, comigo não. Ninguém assume a posição de Deus, de autoridade, de Senhor, se eu não lhe permitir. E no mesmo instante, Lucas conta que apareceu o anjo veio e ele morreu imediatamente. O Flávio José ele é mais
natural na história e nos conta que Herodes ainda sofreu pelo menos uma semana com dores terríveis e que provavelmente a causa da morte foi o apendicite, né? Provavelmente, pelo que se deduz dos escritos lá. E provavelmente ele sofreu mesmo. Né? Mas justamente essas coincidências sobrenaturais ou naturalmente sobrenaturais é que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, nos instrui de que a palavra de Deus está acima de todo e qualquer poder. Né? Esse fato aqui já acontece pelo menos 10 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos aproximadamente em 43, 44 depois de Cristo. Então, a palavra de Deus já tinha se espalhado, os judeus, os que creram, os cristãos já haviam se espalhado. Né? O capítulo 8 nos mostra que houve uma grande perseguição e a maioria dos cristãos da cidade de Jerusalém abandonou a cidade e se dispersaram. Né? Então, aqui já não havia tantos cristãos, mas mesmo assim a palavra de Deus estava crescendo, a igreja estava em expansão, a palavra de Deus crescia, se multiplicava, ou seja, ela se sobrepunha, tinha a sua eficiência comprovada. E nesse aspecto aqui, a eficiência está comprovada contra os poderes políticos, os governantes. Ninguém, gente, no mundo atual, no mundo antigo, no mundo futuro, pode se colocar acima da autoridade de que Deus estabeleceu. Ninguém está acima da própria palavra de Deus. Isso é o que esse texto me ensina. Herodes é uma figura aqui dos governadores ou dos governantes políticos, inclusive da nossa geração. E ninguém pode se colocar acima da própria palavra de Deus. Deus simplesmente não permite que a sua glória seja compartilhada com absolutamente ninguém. O nosso Deus estabeleceu que Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, recebeu o cargo máximo que existe na história do universo. Ou seja, ele é Senhor. Não é Senhor, conforme nós já vimos e conversamos, não é simplesmente uma forma de tratamento formal para uma pessoa importante, não no caso do Senhor Jesus. Senhor Jesus é o cargo que ele ocupa no universo, é o governante máximo, ele tem simplesmente toda a autoridade. E Deus simplesmente não permite que a sua autoridade seja questionada de alguma forma, seja dividida de alguma forma. Por isso, a palavra de Deus, na mão de pessoas como eu e você, simples no que diz respeito à hierarquia governamental, muitas vezes, tem mais poder do que a própria autoridade do governo. Quando Pedro e João, no capítulo 4, foram presos, voltando um pouco na história, pelo Sinédrio, todos se admiravam com a autoridade com que eles proclamavam a palavra de Deus, com a autoridade com que eles divulgavam e ministravam e compartilhavam que as profecias do Antigo Testamento se realizaram na pessoa de Jesus. Ou seja, ele era de fato o Messias. E aí há uma declaração de que eles se surpreenderam porque sendo indoutos e iletrados. E aí muita gente diz que porque eles eram ignorantes, eram pessoas simples, eram analfabetos, inclusive. Não, indoutos e iletrados naquele contexto significa que eles não tinham a formação acadêmica de um escriba. Eles nunca alcançariam a hierarquia das autoridades do templo por lhes faltar a instrução. Eles não eram escribas. E mesmo assim, ensinavam o povo com mais autoridade do que os escribas, assim como Jesus também o fez. Isso quer dizer, gente, que quando nós biblificamos a Bíblia, desculpa a redundância, mas quando biblificamos e compartilhamos isso com outros, não há autoridade que resista, não há religião que resista, porque a palavra de Deus se sobrepõe a tudo isso, ela tem a sua eficiência comprovada, totalmente comprovada. Esse aqui é uma demonstração disso. O apóstolo Paulo, na história, se você tiver curiosidade de ler em Atos, você vai perceber, a partir do capítulo 13, ele se introduz na história novamente, ele aparece na história novamente, ele simplesmente confrontava, enfrentava as autoridades. E mais do que isso, eles ouviam. As autoridades ouviam o que Paulo tinha para compartilhar. Festo, ou Sérgio Festo, foi uma das autoridades que diz: Paulo, você quase me persuadir a ser um cristão.
mas simplesmente esse quase faltou porque ele não queria abrir mão da sua autoridade. Mas Paulo lhe ensinou os princípios, a doutrina que ele deveria seguir para se tornar um cristão e abandonar toda a religião, no caso, romana. Então, esses dois aspectos para nós entendermos aqui. A eficiência comprovada da palavra de Deus contra e se sobrepõe a todo e qualquer sistema religioso daqueles dias e do nosso, e se sobrepõe a toda e qualquer autoridade governamental, política, daqueles dias e do nosso. A palavra de Deus, ela é mais poderosa, é mais vigorosa, especialmente quando as nossas vidas estão biblificadas com os princípios da palavra de Deus, fazendo parte como um estilo de vida. Um terceiro texto que eu desejo compartilhar com vocês está em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 20. Atos capítulo 19, versículo 20. E o contexto também é bem interessante. Pelo menos eu acho ele muito interessante. Permita-me compartilhar contigo aqui. Atos, nós vamos ler alguns versículos antes. Aqui, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa redundância aqui acho que é válida, porque um milagre já é algo extraordinário, já é algo sobrenatural. Esse milagre, ou essa ação sobrenatural aqui, então, era extraordinária, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, então, diante dos quais enfermidades fugiam. Gente, olha essa figura. Você já consegue imaginar isso? Covid-19, câncer, piolho, qualquer enfermidade, qualquer doença fugindo da vida das pessoas. É como se se transformasse num corpo qualquer e fugisse, desaparecesse da vida das pessoas. Eu não sei como traduzir isso aqui, mas eu acho muito interessante. Aí, fugindo de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Antes de prosseguir aqui, isso é uma pergunta muito interessante. Aos alunos, durante muitos anos, me ouviram falar o seguinte: eu e você precisamos ter uma placa, um cartaz de procura-se no inferno. Antes de qualquer pessoa, de nós sermos conhecidos mundo afora, o inferno precisa saber quem nós somos. Olha o texto que diz ali. Nós sabemos quem é Jesus Cristo, é lógico que sabiam. Esses demônios tinham sido derrotados por Jesus Cristo na cruz. E sabemos quem é Paulo. Os demônios conheciam Paulo. Devia ter placa, aqueles cartazes de antigamente, os filmes de faroeste, Wanted, procura-se, vivo ou morto. Devia ter espalhado o mundo afora, inferno afora, porque queriam Paulo morto. Sabiam quem ele era. E eu e você, como cristãos, nós precisamos igualmente ter esta autoridade. E esta autoridade se adquire quando a palavra de Deus assume controle nas nossas vidas. Perceba aqui que eram judeus, não é, de um sumo sacerdote de Seva, descendentes de autoridades do templo, portanto. Então, eles eram representantes da autoridade máxima, autoridade espiritual máxima do povo de Deus. E aí eles tentam expulsar demônios, como provavelmente viram alguns cristãos fazer. Olha o resultado disso, gente. Olha o resultado disso. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos, pelados mesmo, e feridos, fugiram daquela casa. Caramba, deve ter sido um escândalo. 7 meninos, 7 filhos não deram conta de um demônio. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e aqui nós já estamos no período da terceira viagem missionária de Paulo, então é entre 57 e 58, por aí, depois de Cristo.
Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha só, os cristãos compartilhando aquele fato e um fato negativo, ou seja, não conseguiram dar conta do demônio. Provavelmente algum cristão teve que ir lá simplesmente dizer, ó, em nome de Jesus, sai dele. E pronto, a pessoa foi liberta. E esse fato fez com que muitas outras pessoas soubessem disso e engrandecessem o nome do Senhor Jesus. A ponto de muitos crerem, virem confessando e denunciando publicamente as suas obras de feitiçaria aqui. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Que cena extraordinária. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Mais uma vez, uma repetição do mesmo cenário, aliás, da mesma expressão, num cenário diferente. Desta vez, a palavra de Deus prevalece sobre as forças das trevas, sobre as forças malignas, tem a sua eficiência comprovada sobre as forças das trevas, sobre as forças malignas. Ou seja, um ato em que o nome de Jesus foi mencionado e um personagem da história recente foi mencionado como sendo conhecido das forças das trevas, ou seja, os demônios fizeram uma reunião e não conseguiram dar conta de Paulo. Não conseguiam se associar para derrotar esse homem que fora judeu e que se convertera ao cristianismo e que aceitava e proclamava o evangelho da salvação em Cristo Jesus. A notícia correu e, de repente, todos os feiticeiros disseram o seguinte: nos rendemos. As nossas artes mágicas não chegam aos pés da autoridade que existe na palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, contra esses cristãos, contra o cristianismo, que tem a sua fundamentação de fé na palavra de Deus, que tem a autoridade do nome de Jesus, nós não damos conta. Curiosamente, Lucas coloca, inclusive, devem ter calculado o valor daqueles dias, 50 mil denários equivale a 130 anos de trabalho de uma pessoa comum daqueles dias. 130 anos de salário de uma pessoa comum, de um colaborador de uma empresa qualquer. O equivalente a 130 anos foi literalmente jogado no fogo, porque o conhecimento daquelas artes mágicas, todos os atos de feitiçaria, não conseguiam, não prevaleceriam contra o poder, a autoridade e a funcionalidade, a operacionalização da palavra de Deus na vida dos crentes. Gente, os crentes daqueles dias não eram superpoderosos, não eram filhos de sacerdotes, até podia ter um e outro, mas na sua maioria eram pessoas que tinham abraçado a fé, tinham abraçado o evangelho, aceitam e proclamavam Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, como o Messias que havia vindo para a terra para salvar, redimir e justificar a humanidade de todos os seus pecados e derrotar Satanás naquela obra da cruz, na própria cruz. Ali todos os demônios na cruz, conforme Paulo escreve aos Colossenses, tiveram que desfilar e reconhecer a sua derrota. E estes fatos aqui é simplesmente uma constatação desta verdade. A palavra de Deus, ela é prevalecente, ela prevalece, ela tem a sua eficiência comprovada contra as forças das trevas. Então, o resumo do que nós vimos até agora: eficiência comprovada contra o poder da religião, contra o poder de governos políticos, de governos humanos e contra as forças das trevas. E, na verdade, quase não precisa mais, porque basicamente esses três tipos de autoridades que governam todo o mundo em que nós vivemos, que, aliás, segundo o apóstolo João, jaz totalmente no maligno. O mundo todo jaz no maligno. Então, essa é a eficiência comprovada da palavra de Deus contra essas forças das trevas. Lucas, ele ainda coloca em outros textos a expansão da igreja. Ou seja, a igreja ia se multiplicando, o número de cristãos e discípulos ia se multiplicando, ou seja, a palavra de Deus se alastrava entre as pessoas comuns. E olhe, não era o conhecimento bíblico que fazia diferença, mas sim a vida que a palavra produzia na vida daqueles que acreditavam. De repente, um ensinamento
É um versículo bíblico, um princípio, mudava completamente a vida das pessoas e aquilo se alastrava completamente. Naqueles dias, obviamente, não tinham, as pessoas não conseguiam comprar Bíblias ou ter posse de Bíblias como nós temos hoje, mas de jeito nenhum. Segundo estudiosos e arqueólogos, o Evangelho de Marcos, por exemplo, que é o menor dos 4, ele custava o equivalente a 1 ano de trabalho de uma pessoa. Né? Ou seja, 300 denários, que é o que se pagava, 1 denário por dia que se pagava com uma pessoa, um trabalhador. 300 denários era o custo do Evangelho de Marcos. E imagine ter uma Bíblia toda, mas de jeito nenhum isso não existia. Mal as sinagogas tinham toda a coleção completa das Escrituras. Nós somos privilegiados, né? Aquela gente memorizava textos bíblicos, memorizava histórias, compartilhava testemunhos, né? Fazia com que a fé fosse como que implantada, colocada à força, muitas vezes, no coração daquelas pessoas, para que todos pudessem crer na mesma fé e crescer em Jesus Cristo. Só colocar para carregar aqui. Muito bem. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma consideração? Se não, eu quero compartilhar com você mais um texto. Que nós temos em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Hebreus, capítulo 4. Você pode falar, fazer a sua pergunta ou colocar no chat se você tiver. Não sei que esteja muito bom, não sobrou nenhuma dúvida aqui para nós. Hebreus, capítulo 4. Então. Hebreus, capítulo 4, versículo 11. 11 e 12, na verdade. Diz o seguinte: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Muito bem. O desconhecido autor da Epístola aos Hebreus nos traz uma afirmação, na verdade, um contexto muito interessante. Nós precisaríamos ler o capítulo 3 e 4 inteiros, mas eu vou resumir a história aqui. Ele, na verdade, faz uma revisão da história da conquista da terra, especialmente em função das promessas que Deus havia dado ao povo de Israel. Olha, eu tirei vocês do Egito, né, durante os anos do deserto, durante o período em que estiveram no deserto. Tirei vocês do Egito, vou levá-los a uma terra que mana leite e mel, uma terra que produz tudo, que vocês terão abundância de absolutamente tudo que precisam para viver. E nós conhecemos a história e que no decorrer dessa trajetória, várias vezes o povo endureceu seu coração. O texto do Antigo Testamento chama de dura cerviz, que é o pescoço duro, ou seja, ele não se dobra, ele não se inclina para ninguém. E não creram nas promessas de Deus. Várias vezes isso aconteceu. O auge talvez tenha sido quando os espias, os 12 espiões, foram mandados para a Terra Prometida, verificar se de fato aquilo que Deus havia prometido era verdade. Trouxeram os frutos da terra, sabe aquela figura de 2 homens trazendo um cacho de uva? Eu tenho na minha memória uma imagem de uma Bíblia para crianças. Eu não esqueço essa linguagem, um cacho enorme, 2 figuras, 2 homens carregando aquele cacho. Pois bem, dos 12 espias, 10 disseram que não seria possível conquistar a terra. Somente Josué e Caleb admitiram
que apesar dos obstáculos, apesar dos povos que habitavam ali, a terra era de fato boa, tinha todos os recursos necessários, leite e mel, ou seja, a pecuária e a própria natureza proveriam todas as necessidades, e mesmo assim eles foram voto vencidos. Voto vencido. E isso causou a peregrinação por 40 anos, ou 38 anos a mais, porque eles já estavam há um ano e tanto no deserto, então já estavam prestes a entrar na terra. Ou seja, para cada dia que aqueles espias permaneceram na terra prometida, o povo de Deus foi designado para ficar um ano peregrinando no deserto, andando em volta, mesma coisa, as mesmas pedras. Eu consigo imaginar que a piazada já sabia, já localizava até as pedras onde estavam, porque os campamentos eram os mesmos, ia e voltava, ia e voltava. 40 anos, não 40 dias. 40 anos, gente. E gente morrendo todo dia. Todo dia, toda uma geração precisava ir embora, precisava morrer para ser substituída. Em alguns momentos, isso está no capítulo 3, Deus chama a atenção, inclusive, de locais como Massá e Meribá, onde o povo endureceu mesmo, porque já havia experimentado a provisão de Deus no que diz respeito à comida e água, e novamente estavam lá reclamando e murmurando. E esta incredulidade, o fato de endurecerem o coração, o escritor aos Hebreus chama de pecado, de desobediência. Isso é uma advertência muito, muito severa, inclusive para nós. A Bíblia ela está repleta de promessas da palavra de Deus para as nossas vidas. Repleta de promessas. E se nós não crermos que Deus é suficientemente poderoso para cumpri-los em nossa vida, nós cairemos neste exemplo de desobediência. E com isso nós estaremos pecando. Olha só, não tem nenhum mandamento contra isso, não tem nada na lei, mas o escritor aos Hebreus nos chama a atenção para isso. Ei, presta atenção, não caia no mesmo exemplo de desobediência. Por que ele diz isso? E aí ele justifica. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vou colocar o texto de novo. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão eficiente, tem a sua eficiência comprovada, que ela é viva. Ou seja, ela tem o poder de transformar, de mudar circunstâncias. Ela se contrapõe a todo e qualquer espectro de morte. Ela é vida, é viva. Os discípulos perguntados por Jesus, e aí? Depois de um severo discurso, né, até eles concordaram, João 6 diz, palavras duras, o senhor disse aí, esse negócio de crer no Senhor e tal, isso é duro. E daí? As palavras que eu vos disse, Jesus diz, são espírito e vida. Ou seja, contemple a perspectiva que você vai ter vida. Se você crer na minha palavra, se você biblificar, você vai viver eternamente. E olhe, dos discípulos, no contexto de João capítulo 6, muitos o deixaram porque não creram nele, não conseguiram perceber isso. É mais fácil, e aí está um grande desafio para os nossos dias. Se nós tivéssemos assim uma relação de 10 tarefas que, uma vez cumpridas, nos garantiriam a vida eterna. Então, vai lá, tem que ler a Bíblia 5 vezes na vida, uma vez por ano. Fazer parte do Biblifique e trazer mais 3 pessoas convidadas. Ok, então faria isso. E orar 1 hora por dia de joelhos sobre grão de milho. Algumas coisas assim. Ou seja, esses sacrifícios pessoais. Frequentar o culto todos os domingos às 10 da manhã, 6 da manhã. Ou seja, quanto mais penoso, parece que maior o sacrifício e mais mérito tem. E nós não precisamos fazer absolutamente nada disso, nada disso. Deus não exige de nós a leitura bíblica, não exige de nós a oração, nós não comovemos Deus com o nosso período de oração. Nós somos mudados e transformados, não Deus. Nós não comovemos Deus com as nossas horas de leitura bíblica, com todos os livros que estudamos e lemos. Nós somos transformados. Por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, produz vida em nós. Ela é eficiente, ela é viva e eficaz. E ao nos submetermos à palavra de Deus, nós então temos algumas coisas interessantes que acontecem aqui. Olha lá. A palavra de Deus é tão viva e eficaz que é como uma espada de 2 gumes, ou seja,
corta dos dois lados e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu mostrar o que, segundo entendemos, compõe alma e espírito. Nós vamos tratar disso mais lá para frente, mas basicamente a alma é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Aquilo que é controlado pelo Espírito é a consciência, ou seja, o Espírito Santo atua em nós e nos detecta, nos discerne a consciência, a intuição de fazermos uma coisa errada e nos conduz a uma comunhão com Deus. Então, se você pergunta o que é a alma? A alma é mente, vontade e emoções. O que é espírito? Consciência, intuição e comunhão. Eu estou passando bem rápido só para detectar aqui o que a palavra de Deus produz. Ela separa. Ou seja, ao lermos um texto, ela simplesmente produz algo tão extraordinário em nós que simplesmente tem o poder, a vida, a eficiência de dizer, cara, o que você está pensando é alma pura. Esse seu sentimento, eu me flagrei já várias vezes com isso, e você provavelmente também. A gente fica triste com alguma situação, fica angustiado, e fica aflito, aí lê a palavra de Deus e, de repente, pá, a vida ressurge. Parece que tem um novo ânimo, a paz invade o coração. Essa é a eficiência da palavra de Deus de vivificar, de biblificar as promessas da palavra de Deus. Ninguém consegue fazer isso com tamanho êxito quanto o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso ela discerne, ela julga, ela separa o que é alma e o que é espírito. Ele usa uma figura muito interessante aqui, que é juntas e medulas. Ou seja, é como uma espada que penetra até os ossos, porque medula é a parte interior dos ossos. E juntas é aquilo que gruda o músculo ao osso, é aquela membrana. E ele diz, essa espada, a palavra de Deus, ela penetra tão fundo que separa absolutamente tudo, não sobra nada. Absolutamente nada. Olha o rigor com que o escritor aos Hebreus descreve a palavra aqui. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vou contar um breve testemunho aqui. Um dia eu estou lendo aqui sobre das dezenas de vezes que eu passei pelo texto, inclusive isso foi um motivador para eu escrever um livro a respeito disso. Estou lendo a história de Judas, a traição de Judas, e aí me passa um pensamento, eu pensando assim, como que pode Judas trair Jesus com um cara com quem ele andou 3 anos? E aí passou um pensamento na minha mente assim, você é como Judas. E eu parei, tipo, quem disse isso? Quem falou isso? E aquilo não me saiu da mente. Você é como Judas. Provavelmente foi o tempo mais aflitivo, mais angustioso, mais miserável, espiritualmente falando, que eu vivi na minha vida. Impressionante. Aquilo durou uns 2, 3 dias. Eu falei, não, eu não sou Judas. Eu não vou trair Jesus. Que história é essa? E eu sabia que isso vinha da parte do Espírito Santo, porque não saía da minha mente. E aí fui estudar o texto e reli aquilo, e estudei, e fui no significado das palavras, e finalmente disse, fechado, eu concordo contigo, Espírito Santo. Eu também sou infiel a Jesus Cristo e aos seus propósitos, como Judas foi. Concordo, admito. Ou seja, foi a palavra de Deus na história de Judas que permitiu que os meus pensamentos fossem discernidos. Eu achava que eu estava seguro no meu cristianismo. E, na verdade, o Espírito Santo, por meio da palavra, com uma espada, penetrou fundo. Meu amigo, tem um amigo que usa uma expressão, foi nos porões da alma para desencavar um sentimento que havia ali. E muitas vezes a nossa infidelidade ao Senhor Jesus Cristo, ela se manifesta, ainda que sorrateiramente. Eu comecei a perceber, e a partir daquele momento comecei a perceber nos meus atos, no meu dia a dia, no trabalho, que era ministerial, o quanto eu, de fato, estava sendo infiel a Jesus e buscando os meus próprios interesses. Aquilo mudou a minha percepção, mudou a minha vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela foi viva, ela foi eficiente o suficiente para trazer à luz, discernir um pensamento que estava no meu coração.
E assim é, e ela pode e vai funcionar nas nossas vidas. Eu tenho certeza que ao lermos, ao depararmos, estudarmos, meditarmos, refletirmos sobre a Bíblia, nós temos alguns assuntos que nos desgostam. Dá vontade de arrancar aquela página da Bíblia e dizer, não, isso aqui não é para mim. Especialmente as cartas de Paulo que nos doutrinam de como agradar, de como viver a Deus. Então, eu e você não podemos cair no mesmo exemplo de desobediência que o povo de Israel, que não misturou fé nas promessas de Deus. Eu quero encerrar e trazer um último texto para nós entendermos como a palavra de Deus funciona com relação às promessas. Venha comigo para Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. É um texto que todo mundo gosta, todo mundo já leu, todo mundo aceita. Olha aqui, ó, versículo 3. Eu considero isso uma promessa da palavra de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha o versículo 4. Tem cânticos, músicas a respeito disso, mensagens a respeito disso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós temos aqui, na verdade, uma promessa. Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos só pegar o versículo 4 e o 5. Confia nele e o mais ele fará. E agora nós temos aqui, na verdade, condições estabelecidas por Deus para que essa promessa se cumpra. Agrada-te do Senhor e entrega o teu caminho. Ou seja, a promessa, ela não se cumpre automaticamente. Existem ações da minha parte que precisam corresponder à promessa, para que o ciclo de fidelidade se cumpra. Deus diz, cara, eu vou satisfazer os desejos do teu coração. O que eu preciso fazer em troca? Ler a Bíblia 10 vezes. Não! Agrada-te do Senhor, satisfaça, seja agradável diante de Deus. E aí nós podemos percorrer a Bíblia toda, nós vamos encontrar inúmeros textos que nos ensinam a agradar a Deus, sem ser religioso. É simplesmente um estilo de vida. Eu agrado a Deus quando eu oro, quando eu dependo dele, quando eu estabeleço os meus pedidos, os meus anseios, os meus desejos, e eu entrego, de fato, o caminho ao Senhor e digo, Senhor, eu me rendo, é a tua vontade que prevalece. Gente, quantas vezes eu e você, se não você, eu, fui teimoso em seguir os meus próprios caminhos e dizer, não, eu vou fazer isso aqui. E Deus deve ficar olhando assim, cara, mas você vai dar com a cara na parede, velho, não vai dar certo isso aí. Não, mas eu vou fazer, do mesmo jeito. E não dá. Então, eu não entreguei o caminho ao Senhor. Logo, a promessa não se cumpre. Então, a promessa de Deus, na verdade, ela precisa sempre ter uma correspondência no que diz respeito a uma ação. Ou seja, Deus espera de nós uma ação para cumprir as promessas. Aqui, ó, existe a promessa, ações e o cumprimento. Promessa mais ação é o cumprimento. Essa é a dinâmica da fé. Promessa mais ações mais cumprimento. É isso que vai nos levar ao descanso prometido na carta aos Hebreus. Ou seja, Deus diz, resta o descanso para o povo de Deus. Busquem alcançar o descanso. Como que isso ocorre? Como que eu alcanço esse descanso? Aliás, primeiramente, o que é? Para mim é simples, é o lugar e o tempo em que as promessas de Deus na sua vida e na minha vida se cumprem. Tem um tempo e um lugar apropriado para isso. Esse é o descanso que nós vamos achar. Esse era o descanso que Israel iria alcançar. Ou seja, eles deveriam entrar na terra, alcançar as promessas, conquistando a terra. Eu e você alcançamos as promessas da parte de Deus, aquelas que nos foram liberadas, daquelas que nos apropriamos quando correspondemos à ação que esta promessa nos estabelece. Eu dei um exemplo aqui no Salmo 32, que é simples, é básica, e nós muitas vezes não percebemos, só queremos a primeira parte. Agrada-te do Senhor, confia nele, e ele satisfará os desejos do coração. Deus, o Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração. E esquecemos que existe uma condição para que Deus cumpra isso. Ou seja, existe uma ação correspondente. Esta ação está na própria palavra de Deus, por isso ela é viva e eficaz. A espada de dois gumes. Alexandre, eu vou tomar mais 2 minutos aqui. A espada de dois gumes tem um exemplo muito interessante na história de Eleazar. Anote o texto, depois você veja lá. Eleazar era um dos valentes de Davi. 2 Samuel, capítulo 23,
versículo 7. Aliás, versículos 9 e 10. 2 Samuel 23, 9 e 10. Os valentes de Davi são extraordinários. Mas este homem, Eleazar, ele lutou contra os filisteus numa época, ou num determinado momento, com uma espada a ponto dela se apegar à sua mão, não desgrudava mais. Provavelmente a musculatura se contraiu de tal maneira, a cãibra foi tão violenta, e simplesmente ele não conseguia abrir a mão para que a espada se soltasse. Eu adoto isso aqui como um princípio. Os filisteus contra quem Eleazar lutou são os adversários, obstáculos, desafios que nós temos diante de nós. Hebreus nos diz que a palavra de Deus é tão eficiente quanto uma espada. Se nós agregarmos, se nós aceitarmos o princípio de Eleazar, de pegarmos a espada na mão, que é a palavra de Deus, de tal forma de não largar da nossa mão e enfrentar todos os obstáculos, desafios que nós temos com a palavra de Deus, certamente nós seremos vitoriosos. Interessante notar que quando João, lá na ilha de Patmos, tem a visão de Jesus Cristo ressuscitado, observe lá no capítulo 1 que sai uma espada de 2 gumes da boca de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a personificação da palavra. Esta espada, que é a palavra de Deus, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está conosco mediante a palavra, mediante a aceitação dos princípios para que eu e você derrotemos, avancemos e conquistemos todas as promessas que Deus tem preparado para cada um de nós. O meu desejo é que isso seja biblificado nas nossas vidas, que este princípio não é da eficiência comprovada da palavra de Deus contra a religião, contra os poderes políticos, contra as forças das trevas e na nossa própria vida, para aceitarmos e alcançarmos as promessas, seja verdade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Muito obrigado, Alexandre. É contigo. Muito bom. Ficou alguma pergunta, gente? Ficou tudo claro? Alguém tem uma pergunta? Nada? Tudo certo? Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Pode perguntar, gente. Faça a pergunta. Pode, com certeza. À vontade. Nada? Eu só queria fazer um comentário aqui que é muito interessante, que me chamou muita atenção, que é quando o Norberto fala que eles esqueceram de misturar a fé com a palavra de Deus. Isso realmente é uma coisa muito profunda, uma coisa muito interessante, que às vezes a gente nem para pensar, né? Porque a gente fala, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Fé no quê, né? Se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. E se você tem um conhecimento da palavra de Deus, mas você não tem aquela fé no Jesus, que é o que você acabou de falar, que é a própria palavra de Deus, a personificação da palavra de Deus, a coisa não acontece, né? Eu gostei, achei isso realmente muito, muito interessante. Claro, esse da espada que penetra é uma coisa assim, eu começo a imaginar isso na minha cabeça, é algo impressionante, né? A palavra de Deus penetrando dentro, arrebentando tudo, né? E eu gosto que isso sempre... Fala. Não, vai. É interessante que aí me vem à mente aquilo que todo dia eu tenho que me crucificar naquela cruz, para que não seja mais eu que viva, mas Cristo que vive em mim. Então, uma coisa leva a outra, né? É muito bonito isso. Legal. Mas tem que deixar a espada entrar também, não adianta você criar uma resistência. Tem que deixar. Exatamente. A ação, vai lá, Alexandre. Mais alguém, gente? Mais alguém? Muito bom, muito bom. O que vocês acharam da aula? Faz assim se vocês gostaram. Faz assim. Que legal. Deixa eu falar um negocinho aqui. Eu não sei se vocês percebem, mas a gente simplesmente chega aqui na aula e a gente derrama o nosso coração na aula aqui, né? Às vezes fica impessoal porque a gente está indo na internet, mas a gente simplesmente derrama o nosso coração aqui e para expor aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas e aquilo que ministrou em todos os anos de ministério que a gente já tem. O Norberto, por exemplo, tem mais de 30 anos de ministério, já foi diretor de seminário teológico, já foi
diretor de pós-graduação, já teve escola com mais de 5.000 pessoas, Brasil inteiro, e eu tenho o prazer e o privilégio de ser filho, não sei se vocês olharam aqui o rosto parecido e o sobrenome, eu tenho o privilégio de ser filho, mas eu tenho o privilégio especialmente de ser amigo e mentoreado por todos os anos. Estou aí já há 10 anos grudado nele, sendo mentoreado, sendo ensinado por ele. E em todos esses anos, todo esse tempo que passou, a gente começou a perceber que os cristãos, ou parte dos cristãos, e até grande parte dos cristãos, tem extremas dificuldades de fazer as escolhas que agradam a Deus, tem dificuldade de tomar suas decisões, tem dificuldade de fazer o que precisa ser feito. E a gente começou a perceber que as pessoas, elas vão capengando na vida, elas vão se arrastando, tudo isso porque elas não conhecem a Bíblia o suficiente. Elas não conhecem a palavra de Deus de maneira suficiente. Para piorar, o ensino da palavra de Deus aqui no Brasil é, de certa forma, até extremamente acadêmico, é extremamente inacessível à maioria dos cristãos. Se a gente falar assim, você quer fazer um curso de teologia? Grande parte dos cristãos não quer fazer um curso de teologia. Primeiro, porque ele não tem tempo para fazer um curso. Primeiro, porque ele não tem empenho para fazer um curso de teologia. Então, a gente tem um ensino bíblico que é muito inacessível à maioria dos cristãos, à rotina da maioria dos cristãos. E, junto com isso, tem os cristãos se arrastando e não conseguindo tomar boas decisões pela falta de conhecimento e pela falta de intimidade na palavra de Deus. E é aí que surge aquilo que surgiu no nosso coração, que é o biblificar a sua vida. O que é biblificar a sua vida? É você conseguir inserir a palavra de Deus em todos os aspectos da tua vida, nos teus relacionamentos, na tua vida profissional, na tua família, na tua carreira, no teu ministério, na tua célula, no teu pequeno grupo, na tua igreja, enfim, em todos os aspectos. A Bíblia, ela é viva, como nós vimos hoje, ela é viva e é eficaz. E ela é capaz de entrar em todos os aspectos da nossa vida. E aí surge, então, o Biblifique. O Biblifique é uma escola cristã que visa formar cristãos, ensinar os cristãos a biblificar a sua vida. Cristãos que querem ser relevantes, cristãos que querem transformar o mundo à sua volta, cristãos que querem ter significância onde estão, cristãos que querem fazer diferença onde estão, não simplesmente vivendo uma vida cristã daquele jeitinho. Eu tô aqui, me deixa no meu cantinho, eu não quero que mexa comigo. Não. Nós queremos os cristãos que realmente querem fazer diferença por onde passam. E é sobre isso que a gente tem conversado aqui no Biblifique. E é por isso que algumas pessoas foram chamadas para visitar essa aula, para conhecerem exatamente aquilo que é o Biblifique, isso que nós fizemos hoje. É assim, as nossas aulas funcionam assim. O Biblifique é de uma maneira muito simples. São aulas ao vivo, todas as segundas-feiras, às 19h30. Só. Se você perguntar, Ali, o que é o Biblifique? O Biblifique são aulas todas as segundas-feiras, às 19h30, e nós falamos sobre Bíblia prática, sem enrolação. Conteúdo bíblico que organiza os nossos pensamentos, organiza o que a gente está pensando, organiza aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas, organiza o chamado de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. Só existe cumprimento de propósito, só existe cumprimento de chamado, só existe boa, perfeita e agradável vontade sendo vivida por nós, se nós soubermos renovar a nossa mente e se nós biblificarmos a nossa vida. E essa é a grande importância do Biblifique. Eu não sei, eu não consigo assistir aulas toda segunda-feira, o que eu faço? Simples, todas as aulas que a gente tem aqui, elas ficam gravadas. Absolutamente todas elas ficam gravadas e vão direto para a plataforma. No momento que você faz a sua inscrição no Biblifique, você já tem acesso imediato a essa plataforma, você pode assistir todas as aulas que já foram, além de participar das aulas ao vivo, e os links das aulas ao vivo, inclusive, são enviadas pelo Telegram, um grupo exclusivo do Biblifique. Todo mundo conversa lá, todo mundo discute a palavra de Deus lá, todo mundo dá a sua opinião, ou pelo menos tem liberdade para dar a sua opinião no Telegram e no WhatsApp, e é lá que a gente manda os links para todas as aulas. Então, vocês foram convidados para uma aula do Biblifique hoje para conhecer o Biblifique, para vocês entenderem que o Biblifique serve para formar cristãos relevantes que querem fazer diferença e querem biblificar a sua vida. Existe um investimento para fazer isso? Existe.
existe sim um investimento. O investimento é a partir de R$19,90 por mês. Para a galera mais nova que curte comer o McDonald's, é um Big Mac em promoção na quarta-feira, por mês. R$19,90 por mês. Ali, mas por que vocês cobram por isso? Porque existe uma estrutura a ser paga. Existe uma plataforma onde as aulas ficam, existe um serviço de hospedagem para a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa. Existem pessoas envolvidas no projeto, existem designers, existe produção de aula, existe elaboração de aula, existem famílias se envolvendo nesse projeto. Então, não encare um investimento simplesmente em um curso, simplesmente em uma escola. É um investimento no reino de Deus e você abençoa famílias que estão envolvidas nesse projeto. Além disso, se você realmente ficar meio desconfiado, cara, olha, não sei bem, não estou entendendo muito bem isso aí, não sei lá, não sei. Você ainda tem a oportunidade de fazer a sua inscrição, você faz a sua inscrição tranquilo, e você ainda tem 7 dias, se você não quiser mais, você tem 7 dias para você falar assim, olha, eu não quero mais, quero cancelar minha inscrição e eu quero o meu reembolso. Você tem ainda 7 dias para receber o seu reembolso integral de tudo aquilo que você pagou, de tudo aquilo que você passou. 7 dias. Ali, não quero. Deu 7 dias. Antes dos 7 dias, você recebe tudo de volta. Tá bom, gente? Então, se você é visitante, se você que é visitante, que nos visitou na aula aqui e se interessou em fazer a sua inscrição no Biblifique, eu estou colocando o link do Biblifique aqui para você fazer a sua inscrição no chat. É só clicar no link, descer a página, se você quiser ler todos os textos, tudo aquilo que a gente coloca no Biblifique, da onde que o Biblifique surgiu, qual que é a história disso tudo, qual que é a minha história, qual que é a história do Norberto. Se você se interessar em ler tudo isso, você pode ler ali, e aí você, lá no final, pode fazer a sua inscrição. Fique à vontade, fique tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, fale com a gente. A gente está super aberto a conversar com você tranquilamente. Peça o telefone para a pessoa que convidou você, peça o nosso telefone, você pode falar com a gente, fique tranquilo. Tá bom, gente? Desculpa aqueles que já são alunos. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por estarem com a gente aqui. Provavelmente amanhã a aula já estará na plataforma. Se ficou alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Nada? Faltou falar Júlio, também que tem os materiais disponíveis também. verdade. Temos, acho que, se não me Livro, eu já engano, mais do que imprimi 20 tudo, né? artigos. Temos mais de 20 artigos exclusivos lá no Biblifique. E o temos livro... 2 livros lá já que são exclusivos para a galera do Biblifique. Está lá na plataforma, inclusive. Se você não achar, nos pergunte no grupo lá que a gente tira um print para você achar onde está isso aí. Mas já tem 2 livros lá, inclusive um deles é um manual de leitura do Antigo Testamento com mais de 150 páginas. Com uma tabela, com mapa, com um monte de coisa. Vale muito a pena. Só isso aí já vale R$19,90. Então, vale a pena, com certeza absoluta. Vale a pena. Tá bom, gente? Legal, bom estar Júlio, com vocês, muito gente. obrigado. Rafael, muito obrigado. Obrigado por estarem com a gente. Se vocês se interessaram, é só clicar no link. E se vocês precisarem, pode falar com a gente, tá bom? Legal. Boa semana para todos. Boa semana. Boa semana, muito